aluno e aluna de Psicologia da Religião. Nós vamos hoje trabalhar com a sexta unidade da nossa disciplina. Nessa sexta unidade, nós vamos abordar o desenvolvimento psicológico atrelado ao desenvolvimento religioso. Esse conceito de desenvolvimento religioso, ele foi um conceito desenvolvido por um professor psicólogo de Campinas, o professor Mauro Amatuzzi, e ele vai construir o seu pensamento a partir da premissa de que as experiências de fé da pessoa contribuem para que possamos compreender a sua religiosidade. Bom, se as experiências de fé contribuem para pensar a religiosidade, quais seriam os teóricos dos quais ele vai se valer? Antes de pensarmos nos teóricos, é importante entendermos como é a religiosidade brasileira. Você, como um bom brasileiro, sabe que a nossa religiosidade tem algumas marcas. Que marcas são essas? Nós valorizamos, na nossa religiosidade, as experiências de êxtase, as crenças, as práticas mágicas, as ações utilitaristas no relacionamento com Deus. Como pensamento mágico, êxtase, com certeza você já deve ter falado ou deve ter ouvido alguém falar, olha, Deus podia fazer com que eu ganhasse na loto, por exemplo. Isso é um pensamento mágico. Ou então, eu vou conquistar aquela vaga naquele lugar em nome de Jesus, sem estudar, sem batalhar por isso, mas tem um mágico aí, um místico. Nós vemos como que o nosso contexto brasileiro é carregado de misticismo. É o poder de um objeto A ou B ou C, é o poder das palavras A ou B ou C. E nós vamos ver também que acreditamos em muitas coisas que parecem incoerentes. Dentro dessa religiosidade, nós vamos tentar entender como que se processa o nosso desenvolvimento religioso. Os teóricos dos quais Amatuzzi vai se valer são 4. O primeiro deles é Jean Piaget. Agora, existem alguns pressupostos para a gente pensar. O primeiro deles é que o sentimento religioso não é um sentimento natural e espontâneo. Ele se desenvolve. Como assim? Bom, Piaget falava sobre o desenvolvimento da inteligência. Agora, para Piaget, a inteligência ela avança de um nível sensório-motor, em que eu preciso do objeto, até um nível operacional formal, em que eu já consigo fazer escolhas, eu já consigo trazer um pensamento um pouco mais elaborado, sem a presença necessária do objeto. Erik Erikson, um outro psicólogo, ele vai mencionar que o desenvolvimento humano ele caminha por fases. E essas fases acompanham as fases ou faixas etárias. Então, nós vamos viver sentimentos de confiança, de autonomia, de iniciativa, de identidade, de integridade ao longo da nossa vida. Um terceiro teórico é o teórico Lawrence Kohlberg, que trabalhou com o conceito de moralidade. Essa abordagem ela é bem interessante porque quando a gente pensa em moralidade, a gente costuma dizer que moralidade tem a ver com seguir as leis. De acordo com Kohlberg, quando falamos em seguir as leis, nós falamos de um pensamento que é heterônomo ou dependente do outro. Esse pensamento dependente do outro, ele não é um pensamento capaz de fazer escolhas por si só. Ele está sempre dependendo de um referencial. E nós vamos evoluir na nossa compreensão da moralidade quando atingirmos a autonomia, ou quando conseguirmos fazer as nossas escolhas morais e nos responsabilizarmos por elas. E o último teórico é James Fowler. James Fowler ele é norte-americano e ele elaborou um conceito muito interessante que é o conceito de estágios da fé. E é na conceituação de James Fowler que eu gostaria de me deter um pouco. Então nós vamos, ao longo dessa unidade, conversar sobre essa evolução da maturidade religiosa desde o nascimento
até a velhice. No nascimento, a gente vai perceber que a compreensão de religião ela vem muito atrelada aos cuidados maternos ou aos cuidados paternos, mas aquele que cuida da criança. A criança vai perceber que esse cuidado, essa dependência, esse afeto sinalizam um cuidado de um outro ser. É alguém que cuida, é alguém que se importa. A gente não pode falar em religião ainda, mas a gente pode começar a falar num sentimento de acolhida, num sentimento de proteção que o cuidado materno traz. Por volta de 2 anos, entre 2 e 4 anos, a gente vai perceber que a criança vai começar a ter uma ideia religiosa e essa ideia religiosa ela está atrelada à religião familiar ou aos padrões religiosos que a sua família segue. Então, você já deve ter visto crianças que o pai é pastor e aí o menino de 2 anos começa a falar como pai. Ou a menina começa a cantar como a mãe que canta na igreja. Porque entre 2 e 4 anos, a imitação é muito forte, a imitação é muito presente. E a criança vai imitar o quê? Ela vai imitar o que os pais fazem diante da religião, ou o comportamento dos pais diante da religião. Por isso que nesse momento a gente se admira de dizer, olha, ele faz exatamente como a gente faz. Ele faz exatamente como a gente faz porque ele imita. Na terceira fase, crianças de 5 a 7 anos, essas crianças começam a ter uma ideia de Deus muito baseada no concreto. Bom, é o momento em que as narrativas elas têm uma força muito grande e elas querem e precisam ter uma ideia de Deus. Então, quem é Deus? Deus é um homem. Deus mora no céu. Deus é um senhor idoso. Deus está sentado no trono. Então, eles vão construindo essas ideias sobre Deus. Por volta de 8 a 11 anos, as crianças vão evoluir no seu conceito de Deus. É o momento em que elas começam a adquirir alguns conceitos místicos. Na adolescência, o misticismo vai se exacerbar. Então, a ideia presente de Deus na adolescência é que esse Deus pode ser o Deus diferente do Deus que meus pais me ensinaram. Por isso da rebeldia. Na fase adulta, as pessoas vão buscar desenvolver um relacionamento mais pessoal e mais íntimo com Deus. E vão percebê-lo como alguém que cuida, mas como alguém que orienta as escolhas. E se espera de que na velhice a pessoa consiga perceber Deus como aquele que deu sentido à sua vida e em quem eles podem confiar. Confiar para quê? Confiar para essa expectativa de fim de vida. E aí talvez você me pergunte, mas você não falou que você ia comentar sobre Kolbe, sobre Fowler, sobre os estágios da fé? Então Fowler vai dizer que a nossa fé evolui de um estado intuitivo projetivo, em que eu acredito que as coisas são desse jeito e quero imitar, passando por um estado místico literal, eu vou acreditar nas coisas como acontecem. E aí tem um exemplo muito interessante, uma criança, ouvindo de uma determinada criança, ele tinha por volta dos seus 5 anos, e a gente falando que quando ele morresse ele iria para o céu, ele começou a chorar e falou, eu não quero ir para o céu. Mas por que não? Ele falou, porque o céu é muito alto, eu sou criança, eu tenho medo de cair. Então vejam, pensamento mítico literal, a criança é concreta. No terceiro estágio de Fowler, ele vai falar sobre o sintético convencional, onde a pessoa vai repetir os modelos que tem. Por volta da adolescência, ela vai ter uma fé que seria uma fé individual ou individuativa reflexiva. Nós vamos ver que tem muitas pessoas que permanecem em estágios anteriores. Nesse estágio, por exemplo, sintético convencional. A coisa é assim porque é assim. E não conseguem refletir sobre a sua fé, não conseguem questionar sobre a sua fé. Num quinto momento, seria a fé conjuntiva, a fé que dá sentido à comunidade.
E por fim, a fé universalizante. É aquela em que eu percebo que Deus foi o Senhor da história, ou o Senhor da minha história. E por isso eu continuo confiando nele, independentemente do que ele faça. Vale a pena ler com mais atenção um dos textos que é sugerido na unidade. Esse é o texto-chave do Amatusi que embasou essa unidade de hoje. Vocês verão também alguns vídeos que vão trazer informações interessantes sobre esse desenvolvimento da moralidade e o desenvolvimento da intelectualidade em Jean Piaget. Nos vemos na próxima unidade. Um abraço.